Bom, pessoal, agora que a gente já viu as variáveis e os tipos de dados do VBA, vamos falar dos operadores. Afinal, variáveis e dados não teriam tanta utilidade se a gente não pudesse fazer operações entre eles. No VBA e na maioria das linguagens de programação, a gente tem diversos operadores disponíveis para a gente usar. Então, vamos começar falando dos operadores algébricos. Boa parte desses operadores são bem intuitivos. Eles funcionam da mesma forma que na matemática mesmo. Por exemplo, se a gente olhar aqui na tela, sinal de mais faz a adição de números, sinal de menos faz a subtração. Agora, para multiplicação a gente usa o asterisco. Um pouco diferente da matemática que a gente usa o x, né? Mas aqui na programação é sempre o asterisco que a gente vai utilizar. Por fim, a barra serve para a gente fazer a divisão entre números, algo que também é usado na matemática em si. Bom, além desses operadores principais, queria falar aqui do acento circunflexo, que é utilizado como operador de potenciação, e esse mod, que retorna o chamado módulo aritmético, também chamado de resto da divisão. É como se você fizesse a divisão entre dois números, mas não quisesse o resultado, e sim o resto dessa divisão. É o que esse operador retorna para você. Ele é bem útil quando a gente quer verificar se um determinado número é par ou ímpar, porque qualquer número par, quando você divide ele por 2, o resto dá 0. Já no caso dos ímpares, esse resto sempre dá 1. Agora vamos ver esses operadores funcionando na prática. Estou aqui no arquivo em branco que eu acabei de criar, e aqui nessas duas células eu vou inserir dois números, por exemplo, 5 e 2. E aqui nessas outras células, eu vou querer o resultado de algumas operações. Então vou escrever aqui em cima, soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e resto da divisão. E aí, os resultados eu quero que apareçam aqui nessas células de baixo. Vou ajustar a largura dessas células aqui. Vou dar um Alt F11 para abrir o ambiente do VBA, como a gente já viu nas últimas aulas. Vamos inserir um módulo, mas agora eu vou usar um atalho para isso. Você vê aqui que no botão Inserir, a letra I está grifada. Se no nosso teclado a gente segurar o Alt, e enquanto a gente segura o Alt a gente clica I e depois M, ele cria um novo módulo. Novamente, vindo aqui em Inserir, a gente vê que em Procedimento está grifado o P. Então, segurando novamente o Alt, vou clicar em I, depois em P. E abre aqui a janela de procedimento para a gente criar a macro. Bom, vou chamar essa macro de operações. E voltando aqui para a planilha, os números estão aqui nas células A2 e B2. E os resultados têm que aparecer em C2, D2 e aí por diante. Voltando para o VBA, vamos começar declarando aqui algumas variáveis. Por exemplo, os dois números eu vou chamar de num1 e num2. E eles vão ser do tipo integer. Então eu vou escrever aqui din num1 as integer, din num2 as integer. E como a gente viu na última aula, para fins didáticos, eu vou declarar essas duas variáveis aqui, que são do mesmo tipo, na mesma linha. Mas lembrando que essa não é a maneira mais indicada de fazer a declaração, e vocês devem sempre procurar declarar uma variável por linha. Então eu vou apagar aqui essa segunda linha, e depois do num1, eu vou colocar num2, separado com uma vírgula. A gente vai precisar também de variáveis para os resultados. Então eu vou escrever aqui embaixo dim, soma, subt, de subtração, mult, de multiplicação, as integer. A divisão pode resultar no número com vírgula, né? Então vou declarar essa variável div, de divisão, como double, ou seja, dim, div, as, double. Por fim, falta a potência e o resto da divisão, que vão ser sempre números do tipo integer. Então posso colocar aqui junto com as outras, pot, de potência, e resto. É sempre importante a gente ter uma noção do tipo de dado que a variável vai ter. Bom, vou fazer um comentário aqui em cima, apóstrofe, declaração de variáveis. Aqui embaixo eu vou comentar atribuição das variáveis e eu quero armazenar na variável num1 o valor da célula A2. Lembrando, a gente colocou os dois números nas células A2 e B2. Então aqui eu vou escrever num1 armazena range A2 e embaixo num2 armazena range B2.
Aqui embaixo eu vou comentar operações, e aqui que a gente vai de fato utilizar os operadores. Bom, a primeira coisa que a gente queria fazer era a soma dos dois números, ou seja, num 1 mais um 2. E o resultado dessa soma a gente quer armazenar na variável que a gente chamou de soma. Ou seja, vou escrever soma, armazena, num 1 mais num 2. Para as outras operações vai ser basicamente a mesma coisa. Então vai ficar subit, armazena, num 1 menos num 2, multi, armazena, num 1 asterisco, num 2, div, armazena, num 1 barra, num 2, pot, armazena, num 1 acento circunflexo, num 2, e repara que eu dei manualmente um espaçamento antes e depois desse acento circunflexo nessa linha, porque por alguma razão, se você não der esse espaço, o VBA já ia lançar um erro. Enfim, para terminar, resto, armazena, num 1, mod, num 2. Bom, agora falta a gente exibir esses resultados na planilha. Então vou comentar aqui, exibe resultados. E lembrando, os resultados têm que aparecer aqui na planilha a partir da célula C2. Então, vou escrever range C2 igual soma. Range D2 igual subit. Range E2 igual multi. Range F2 igual div. Range G2 igual pot. Range H2 igual resto. Voltando para a planilha, vou executar aqui. Alt F8, Enter e apareceram os resultados. A gente vê aqui que a soma dá 7, subtração dá 3, multiplicação dá 10, divisão deu um número com casa decimal, potência é 25, né, porque 5 elevado a 2 dá 25, e o resto da divisão deu 1, porque quando você faz a divisão inteira de 5 por 2, o resultado é 2 e o resto é 1. Bom, agora que a gente viu os principais operadores algébricos, vamos ver também um operador de strings, ou seja, um operador que faz operações entre textos. Se trata desse caractere, o E comercial. E a operação que ele faz é a concatenação entre duas strings. Concatenação nada mais é do que juntar duas strings em uma única string, ou seja, pega duas palavras ou dois textos e junta em uma coisa só. Como exemplo, vou inserir um nome e um sobrenome aqui na planilha. Por exemplo, João e aqui Silva. Venho aqui no VBA, vou inserir um novo procedimento. Usei novamente aquele atalho que eu comentei. Vou chamar essa macro de concatena. Ok. Bom, vamos começar declarando as variáveis. E agora, como é um exemplo mais rápido, eu não vou usar comentários nesse código. Vou declarar aqui dim nome, vírgula, sobrenome as string. Quando a gente concatenar o nome e o sobrenome, a gente vai obter o nome completo. Então vou declarar aqui nome comp de completo. Você pode ver que no nome dessa variável eu coloquei um C maiúsculo em comp, para separar da palavra nome. Agora eu quero armazenar o nome e o sobrenome que a gente escreveu na planilha, aqui nas células A4 e B4, eu quero armazenar elas nas variáveis que a gente criou. Então, nome, armazena range A4 e sobrenome, armazena range B4. Agora, aqui embaixo, o que a gente quer fazer é concatenar nome e sobrenome. Ou seja, vou escrever nome, E comercial, sobrenome, e esse resultado dessa concatenação aqui, a gente armazena na variável nomeComp. Ou seja, nomeComp armazena nome concatenado com sobrenome. Agora, esse nome completo eu quero escrever na célula C4. Então vou escrever range C4 igual nome comp. Afinal, essa variável nome comp que contém o nome completo formado a partir da concatenação do nome com o sobrenome. Voltando aqui para a planilha, vou rodar a macro e a gente percebe que os nomes literalmente ficaram colados. Ou seja, a gente precisa de um espaço aí no meio. Para isso é só a gente concatenar um caractere espaço entre os dois nomes.
Então, aqui no código vai ficar nome concatenado com, entre aspas, um espaço. Afinal, esse espaço é um string também. É o caractere espaço. E esse espaço concatenado com sobrenome. Vamos rodar novamente. E agora sim está certinho. Bom, pessoal, próxima aula a gente faz um exercício para fixar melhor esses operadores. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um cupom com desconto legal para o meu curso completo de VBA que eu publiquei recentemente. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma conferida. Deixa também um like aqui no vídeo que nos ajuda bastante. E também não esquece de se inscrever no canal.